dos artigos 405 a 429, da força probante dos documentos. Documento é a forma representativa e permanente de um fato, definição que compreende também o fato documentado eletronicamente. Um documento é público ou particular. Documento público é o feito por oficial público competente e com a observância das formalidades legais. O documento público faz prova dos fatos que o oficial público declara ocorridos em sua presença. Um documento público é substancial quando, sem ele, o ato é juridicamente inexistente. As declarações constantes de documento particular fazem prova apenas contra quem o assinou. Contudo, o documento particular não comprova a ocorrência de fato de que o signatário declarou ter ciência. Se alguém declara que viu o marido agredir a mulher e registra essa declaração num documento, a eficácia probatória se limita ao fato de o sujeito ter feito a declaração, e não ao fato de ter ocorrido a agressão. Todavia, se por outro meio o fato é provado, o documento comprova a ciência do signatário. Tem eficácia probatória de documento particular o lavrado por oficial público incompetente ou sem observância das formalidades legais. Considera-se autor do documento particular aquele que o assinou ou aquele que ordenou que fosse feito, nos casos em que não é costume assinar. O documento é autógrafo quando elaborado pelo próprio declarante, heterógrafo quando elaborado por um, a pedido de outrem. O documento particular, de cuja autenticidade não se duvida, prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída. Considerando-se autêntico, o documento com firma reconhecida por tabelião ou com autoria identificada por qualquer meio legal de certificação. O documento particular invocado como prova é indivisível, no sentido de que a parte que o invoca precisa aceitá-lo por inteiro, não podendo aceitá-lo apenas no que lhe é favorável, ainda que não fique impedida de provar que alguns dos fatos declarados não ocorreram. A data de um documento não pode ser posterior ao dia em que foi registrado, ao dia de sua apresentação em repartição pública ou em juízo, ao dia em que morreu algum dos signatários ou que lhe sobreveio impossibilidade física, ao dia em que ocorreu ato ou fato que torne induvidosa a anterioridade do documento. O Código contém disposições sobre o telegrama e o radiograma, meios de comunicação praticamente extintos. Os artigos 415 a 417 relacionam casos expressos de escritos que fazem prova contra o seu autor, ou seja, contra quem os escreveu ou mandou escrever. A saber, as cartas e os registros domésticos que anunciam o recebimento de um crédito, ou que contenham anotação para suprir a falta de título do credor, ou expressam conhecimento de um fato, a nota escrita pelo credor em qualquer parte de documento representativo da obrigação, os livros empresariais. Nos litígios entre empresários, os livros da empresa que preenchem os requisitos legais provam também a favor de seu autor. A escrituração contábil é indivisível, não podendo seu autor invocar apenas os lançamentos que lhe são favoráveis. Os artigos 420 e 421 regulam os casos em que o juiz pode ordenar a exibição integral ou parcial de livros e documentos empresariais. Os artigos 422 a 425 tratam do valor probante das cópias, certidões e traslados. Nos termos do artigo 426, cabe ao juiz determinar fundamentadamente a fé que deva merecer o documento que contém a entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento em ponto substancial. Os artigos 427 e 428 tratam das hipóteses em que cessa a fé do documento público ou particular. Finalmente, o artigo 429 trata da alegação de falsidade,
estabelecendo que o ônus da prova incumbe àquele que alega a falsidade ou o preenchimento abusivo. Negada, porém, a autenticidade da assinatura constante do documento, o ônus da prova incumbe à parte que o apresentou em juízo, dele querendo se valer como prova. Texto e narração de José T. Simon. Até o próximo!